Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui para falar com vocês. Essa é a nossa primeira edição do podcast Trocação de Ideias. Traz um convidado para lá de especial. Vocês já vão saber. Mas antes, eu queria dizer o tema que nós vamos endereçar nessa conversa, nesse bate-papo. O tema 1 é sobre vendas, é o nosso cenário, é o nosso dia a dia. E a gente começa falando do foco no cliente, o que é importante conhecer desse universo e como fazer as perguntas certas, sem entrar, vamos dizer, invadir a zona de conforto dos nossos clientes e conduzir essa estratégia através de um bate-papo muito descontraído e estratégico. São 2 etapas que a gente comenta muito no TreeBetter, que seria planejamento e sondagem. Então, hoje, nós teremos o Fernando Machado, gerente de negócios do time Medical, para representar o time Medical, obviamente, e a gerente de negócios Daniela Serantes, representando o time de especialidades. E aí, pessoal, prazerzaço receber esse convidado, como eu já falei, Fernando Machado, diretamente dos estúdios Mers Aesthetics Brasil. Mais uma frase, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, né? Ô Dani, obrigado pelo convite, viu? É muito importante estar nessa trocação de ideias aqui com você. Opa, para mim é um privilégio receber um gerente de negócios do time Medical que está ali no dia a dia, no campo, exatamente para levar essa trocação de ideias. Fê, a ideia aqui é bate-papo descontraído para a gente falar com essa galera que está ali do outro lado, como é o nosso dia a dia e como a gente pode melhorar em vendas. Então, a pauta de hoje é conhecer profundamente o nosso cliente. Isso faz parte do planejamento. Sim, sem dúvidas. Inclusive o TreeBetter, que foi criado por você sabiamente, que hoje faz parte da nossa cultura, vem exatamente para colaborar com esse momento, né? Acho que antigamente nós não tínhamos algo muito bem em termos de estratégia elaborado para que a gente pudesse utilizar. Mas quando se faz o uso, a gente consegue usar o TreeBetter na parte de planejamento para que você faça um mergulho nesse cliente, que eu acho que é muito do que a gente vem discutir aqui hoje, né? Sabe uma coisa que eu fico pensando? Às vezes, a gente não se atenta aos detalhes. Lá atrás, em outras vidas, quando eu ainda era representante, eu tinha, aquele sentimento de chegar, vender, bater cota. E aí, eu não usava o planejamento de forma estratégica. E, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vai vendo a importância disso. Como é que se orienta a sua equipe hoje com relação ao planejamento, Fê? Dani, você falou bem, a ansiedade toma conta do ser humano, ainda mais quando nós não temos a curva da maturidade profissional, né? Então a gente precisa, de certa forma, nessa orientação assistida e dirigida, trazer para o consultor ou para o colaborador essa consciência, né? Que ele precisa dar os passos e tentar fazer esse planejamento. Isso não é algo que isso vai penalizá-lo, não saber fazer ou não ter entendimento sobre o fazer. É uma das coisas que eu costumo dizer muito, tá tudo bem, né? Uhum. A gente só precisa achar a melhor forma de começar a fazer. Então, hoje eu oriento o meu time e venho orientando, já é o 2º time que eu cuido. Tive a oportunidade de passar pelo Sul, né? Um trabalho disruptivo também na questão de colocar o time numa vibe de mergulhar no cliente. E Boa. Se a gente não conseguir mergulhar no cliente a partir do planejamento, o próximo passo, que é a venda, fica muito difícil. Só que na cabeça do colaborador, quando não se faz esse caminho orientativo, ele pensa que a venda está antes desse passo. Porque ele entra com a cabeça na venda, entra no cliente com a cabeça na venda. Ele não entra com o planejamento para trazer a venda. Não sei se faz sentido para você, Dani. Eu acho que o que você está querendo me dizer é o seguinte, cara, se eu não estiver errada. Esse tipo de visita
não seria uma visita consultiva, seria uma visita muito mais para vender e tirar um pedido com a mentalidade de alguém que está preocupado em bater a sua cota e atingir a sua meta. Exatamente. E o grande problema qual que é? O sentimento que o cliente fica em relação a isso. Caramba, esse cara veio, quer me colocar mais um pedido. É o famoso empurroterapia, né? Aí o cara com espírito de tirador de pedido vem, tenta forçar a venda. Qual que é o sentimento? Eu pergunto para todos os colaboradores dos quais eu faço acompanhamento de campo, falo, pessoal, e aí? Você ficou com sentimento em relação ao que você fez do quê? Você acha que esse médico, ele sentiu emoção no que você fez? Você acha que você conseguiu comunicar de forma adequada? Você acha que você colocou ele para pensar? Ou você criou simplesmente um contato, um lead, mais uma pessoa tocada? Porque isso é muito importante de refletir, sabe, Dani? Às vezes o cara está muito preocupado em simplesmente fazer o papel dele de venda, que é ir lá, fazer o contato, abrir o iPad, porque o marketing, o pessoal do marketing, te ama vocês, viu? Mas o pessoal do marketing, o Tab Media, não, a ideia não é essa. A ideia é você construir a partir da análise profunda do cliente uma forma de encantar, uma forma de enriquecer a venda, né? Inclusive em escalas maiores. Porque se você conhece o cliente, não passa a ser mais um favor ou o famoso, doutor, compra para mim, me ajuda. Não tem coisa mais desprezível para um consultor de negócio do que isso. Então, a minha discussão com o colaborador é nesse nível, de que ele é um executivo, de que ele tem um papel, ele é uma marca, ele representa uma empresa alemã, uma empresa que tem alto investimento no contato médico e que ele tem que fazer algo que de fato toque e de forma estruturada. É isso que eu costumo falar com o meu time. Pensando um pouquinho aqui na forma prática, seria bacana se ele pudesse sempre se planejar para a semana, né? Tipo, chegou domingo e tal, ele vai lá, vê já o Salesforce, vê os clientes mais importantes, vê como é que está ali, o que o cliente tem comprado nos últimos 3, 6 meses. A gente fala um pouquinho de conceito de dropout, você é campeoníssimo nisso. Como funciona a sua orientação, entrando aí nesse detalhe? Ô Dani, acho que, mais uma vez, isso é uma responsabilidade que tem que ficar clara, que é do colaborador. Ele tem os seus objetivos, seus KPIs. Primeiro de tudo, Dani, ele tem que entender quais são os KPIs dele. E para que eles servem? O mais importante a gente deixar claro aqui é que KPI é meio para resultado. Se você não sabe fazer leitura dos KPIs, quem dirá cobri-los, né? Então eu tenho que primeiro entender quais são os meus KPIs e como estou em relação à cobertura deles. Para que com o objetivo traçado de entrega de dropout, contas ativas, de Zeumin principalmente, cobertura de cota, você consiga direcionar o seu trabalho. Se eu não sei quanto que eu tenho que diminuir de dropout em percentual em números exatos, se eu não sei quanto que eu tenho que ativar de contas de Zeumin e eu não sei quanto que eu tenho em reais para faturar, fica muito difícil de você criar um planejamento efetivo, porque eu não sei para onde eu tenho que ir. Então, eu primeiro tenho que entender para onde eu tenho que ir. Depois disso feito, eu oriento que no domingo passou fantástico, né? Passou fantástico, deu plim-plim na tela, abre o iPad, ou de preferência, se possível, de manhã. Eu acho que o horário, quando, pouco importa. Eu acho que o que é importante é fazer a análise, entender seus KPIs e ter foco, segmento para entrega de resultados. Mais estruturada, Dani. Compreende? Faz sentido para o que você procura? Total, porque aí você já chega sabendo, vou visitar o primeiro médico da manhã, de segunda-feira, Dr. Fernando Machado. Ok, então vi que ele já está há 3 meses sem comprar o Zeumin, mas se ele deixou de comprar Zeumin, significa que ele comprou alguma coisa, certo, produção? Certo, exatamente. E às vezes o cara que a gente entra, né? O cara que eu digo é o cliente, o médico, o doutor, tá? Que a gente entra para contato, ele está ativo em Radiesse. E por algum motivo não está ativo em Zeumin. Só que se eu não fizer a leitura dos KPIs no dashboard do Salesforce, muito dificilmente eu vou saber disso. Porque se eu for sem analisar o cliente, eu entro para mais uma visita, sem
foco. Eu posso dizer, então, que análise de dados seria o mapa da mina, né, galera? Inclusive, nós da Mers, eu tenho 6 anos de companhia, estive como consultor, estive como CAM, estou como gestor de pessoas, e a gente teve uma curva de construção importantíssima no dashboard. E hoje a gente tem essas informações muito mais mastigadas. Claro, dá para se melhorar sempre, mas que a gente tem que fazer uso do que nós temos hoje em mãos, que é um dashboard que tem tudo muito mastigado, inclusive com target, foco, KPI, como estamos, como não estamos. Então, eu acho que se partir desse princípio básico, a chance de ter sucesso na frente do médico é muito grande. Show de bola, Fê. Então, para terminar, eu gosto sempre de deixar uma dica aqui, né, para o nosso consultor, para a pessoa que está assistindo a gente do outro lado. Partindo aí um pouquinho para a prática, abriu o Salesforce. Que critérios, né, para que ele possa fazer uma visita muito bem estruturada e planejada, que critérios você pode deixar aqui com a gente como prática, que você diga assim, poxa, eu tenho orientado a equipe assim e tem dado certo? A minha turma, na verdade, se eu posso dar uma dica, tá, gente? Porque eu acho que isso é mais uma questão orientativa. No meu ponto de vista, o fato de ter claro seus números e os seus KPIs é importantíssimo para que a gente dê um primeiro passo. Se eu não sei de fato quanto que eu tenho de cota no trimestre, quanto que eu tenho de contas ativas para cobrir no trimestre, quanto que eu tenho de dropout para cobrir no trimestre, eu não sei como vou estrategicamente trabalhar. Por quê? Tudo que nós fazemos hoje dentro da companhia é medido dentro do trimestre. Certo. O que acontece ainda hoje, Dani? Até fazendo link a essa sua pergunta, né? Ou essa sua sugestão de dica. As pessoas só trabalham com foco dentro do mês. Eu só sei o número do mês. Uhum. Aí usa todos os recursos de workshop no mês. Aí no meio do trimestre tem dificuldade para treinar médico, não tem apoio de verba, não tem dia de produto e acaba pecando com o uso antecipado de ferramentas que ele poderia diluir para dentro do trimestre, fazendo o uso mais estratégico. Então, se tem algo que eu poderia deixar como dica aqui hoje, é a questão do consultor ele ter uma análise mais aprofundada dos seus KPIs em questões estratégicas dentro do trimestre. Boa. Ter uma visão mais ampla, considerando o trimestre, não só cota mensal. Sim, né? E focar, Dani, na questão de usar essas informações para criar uma atitude positiva de venda. Gostei. Cara, porque, Dani, se você tem a reclamação, porque é muito mais fácil, não, seria mais fácil eu reclamar, é muito melhor ou mais... como posso dizer, gente? É muito mais fácil eu julgar, ou dizer, terceirizar, falar que não dá, do que eu mergulhar dentro de mim mesmo, se faz sentido. Uhum. Cara, eu quero entender como eu estou indo, quero entender se a minha estratégia faz sentido, quero entender os meus números. Se eu não fechei o número foi porque eu pisei na bola, eu comi bola, ou de repente posso fazer diferente, posso mudar a rota. Eu acho que a atitude positiva é no sentido de, cara, entender onde você está. E eu acho que isso me traz para um conceito assim do senso crítico, né, Fê? Crítico. Todo mundo tem as mesmas ferramentas, trabalhamos numa mesma empresa, por que uns vão decolar e outros ainda estão taxiando? Eu acho que esse pensamento é muito mais trazer para a gente, é o que você está querendo Exato. comunicar. Exato. Acho que essa trocação de ideia está sendo permeada por aí. Moçada, onde vocês estão hoje? Você está satisfeito com o resultado que você vem entregando para a companhia? Você está cobrindo cota? Uau, que bacana. Mas o que você pode fazer além disso, né? Porque dinheiro no bolso é uma coisa que todo mundo que trabalha com vendas gosta. Gosta, Dani. Eu vou te dizer mais. Hoje a Mers é uma das empresas que melhor remunera em questões de premiação, que é você contra você mesmo.
É prêmio autofinanciável, né? E eu acho que a Giovana tem uma frase muito, muito, muito legal, que é a questão da insatisfação positiva. Sim. Né? Você tem que ser insatisfeito positivamente, você tem que correr atrás do número. O dinheiro está na mesa. Eu brinco muito isso com o time. E aí, pessoal, o dinheiro está na mesa. Você vai pegar o dinheiro? Você vai deixar o dinheiro na mesa? Cadê o dinheiro, Fê? Só Vamos falta nessa brincadeira. Tira aí, pega a carteira. Mas você quer dinheiro? Não tenho. Brincadeiras. Mas... Cara, é muito importante o pessoal focar no trimestre, no número, entender o KPI para buscar o dinheiro. Pegar o dinheiro que a Mer está pondo na mesa para eles usarem. Show de bola. Você entende? Então, tudo depende de uma pessoa só, Dani, deles. Tá na mão deles. Deles, ó. Deles, né? Deles, de vocês, entendeu? Então, eu acho que é importante não terceirizar a responsabilidade. Show de bola. Assume seu papel de protagonista, insatisfação positiva, vai para cima do cliente. Coloca a ordem na sua própria casa, para depois dar pitaco na casa dos outros. Arrasou. É isso. Obrigado, Dani. Foi um prazer poder colaborar aqui. Não sei se consegui traduzir em palavras aqui o que eu teria para dividir com vocês. Nossa, traduziu, agregou vários insights, né? Então, a nossa ideia é provocar. Então, sintam-se provocados, revejam, ouçam. Quem não teve a oportunidade de assistir, compartilhem o link, porque está valendo muito a pena essa trocação de ideias. E quem sabe depois é um de vocês aí contando um pouco do que é o dia a dia, né? Eu acho que a ideia do trocação de ideia é essa, né, Dani? Total. Aqui todo mundo participa. São temas relevantes em vendas. Como a gente trabalha numa empresa que tem essa pegada de vanguarda, né? Cria e é de inovação, várias pessoas serão convidadas. Sim, então... e outra, né? A gente também não pode deixar de comentar que temos excelentes colaboradores, excelentes gestores e que têm a sua forma didática que pode trazer para nós outros insights para que cada vez mais nós, como time, crescemos de uma forma homogênea, coerente, né? E cada vez mais ficamos robustos como empresa, né? Eu acho que esse tempero é o que faz o maior sucesso. Eu acredito cada nisso um também. com seu temperamento, cada um com seu jeito, cada um com a sua pegada, e assim a gente vai criando uma nova forma de fazer, porém, todo mundo com uma visão, com um olhar estratégico para o negócio. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Agora, Fê, eu quero te convidar, pensando um pouquinho mais na parte prática, se a gente puder ilustrar aqui nessa trocação de ideias, como um consultor MERS, cara, chega quando ele se planeja para visitar um médico, uma médica, um cliente, enfim. É outra vida, né, Dani? Por quê? Hoje o consultor MERS ele é um cara antenado, ligado. Então ele vai consultar primeiro, antes de qualquer coisa, o Salesforce. Depois do Salesforce, ele vai entender qual que é o laço relacional, mídias sociais, com quem ele anda, com quem ele fala, quais cursos ele faz, né? Como que tá, né, final de semana, para onde viajou, para que a gente tenha conexões mais efetivas, o famoso rapport, né? De forma mais coerente para se conectar. Então, Dani, queria te perguntar, Dani, sobre o seu treinamento com o time de Specialty que você teve há pouco. Vi que você postou no Instagram. Me conta um pouco mais, Dani, como que foi esse treinamento? Fiquei curioso. Nossa, Fê, foi um dia incrível, cara. Foi um dia em que a gente tirou o time de Specialty para um lugar diferente, sossego, mansidão, para fazer uma reunião de brainstorming, onde nós criamos, conversamos e começamos a desenhar um material para os clientes. Poxa, que legal, Dani. Nossa, fico contente, né? Veja só, pessoal, você percebeu que ela se soltou? Essa é a hora que a gente vai encaixar o apelo comercial ou começar a desenhar um caminho, porque ela se desarmou. A gente começa a discutir alguma coisa, levando para onde nós, colaboradores, consultores de negócio, precisamos levar. Lembre-se, olhei Salesforce, vi que ela comprou Radiesse, a doutora Dani, que acabou de dar o treinamento, enfim, e eu vou abordar, a partir desse ponto,
como que ela está com o produto. Doutora Dani, eu vejo que você tem utilizado o Radiesse, comprou, eu faturei para ti, né, uma quantidade absurda de Radiesse. Está caminhando bem com o Radiesse, doutora? Nossa, tá caminhando super bem, Fê. Aqui eu comecei fazendo Radiesse só rosto, né? E agora você sabe que eu já tô no corporal, então os resultados têm sido maravilhosos. Fantástico. Doutor, eu gostaria muito de imprimir essa mesma velocidade técnica que você tem com entrega de Zeumin. Hoje nós temos uma toxina altamente sofisticada, tecnológica, um produto de manofabril extremamente diferenciado, e eu gostaria muito do seu empenho em desenvolvimento técnico para o uso de Zeumin. Mas primeiro eu quero entender de você quais são suas dificuldades e como eu faria para você ser hoje uma das principais injetoras de Zeumin. Como Fê, você é de Radiesse? Pois é, você sabe o quanto eu gosto de você, da MERS, do Radiesse, né? Eu acho que é mão. Eu utilizo o Dispor, tem bom resultado, já utilizei Zeumin algumas vezes, utilizo de vez em quando, mas eu tô ambientada, né? Eu tô acostumada a utilizar o Dispor. Eu entendo, doutora. Até por uma questão mecânica, neurolinguisticamente falando, a repetição nos traz o hábito. E o hábito não é quebrado se a gente não forçar quebrar esse hábito. Então, eu preciso da sua colaboração no sentido de você está disposta a, de repente, mudar o seu hábito para entender a maximização de entregas de resultado com Zeumin? Mas por que eu mudaria? O que tem? Porque toxina, para mim, Botox, Zeumin, Dispor, enfim, você sabe que eu gosto de toxina marca boa, né? Sim. E essas, para mim, são boas. Eu não sei por que eu mudaria. Na verdade, todas são excelentes, inclusive. A questão, doutor, é que hoje nós temos um produto que não contém complexo proteico. É um produto que não tem a necessidade de ser refrigerado, um produto do qual ele vai tratar o seu paciente de médio e longo prazo e garantir para ti a segurança com o resultado. E, inclusive, muito importante é lembrar que você tem percebido que você tem aumentado a dose de toxina dos seus pacientes atuais? Sim. A gente tem que levantar um alerta, doutora, não menos prudente de: será que não estamos tendo falha terapêutica parcial não percebida? Será que esse seu paciente não está sendo vacinado? Essa questão de aumentar dose e manter resultado tem uma relação muito próxima com isso. Eu, de você, gostaria de pedir uma avaliação para a gente trabalhar um maior volume de pacientes e um tempo maior para que você me traga feedbacks de respostas efetivas. Lembrando que duração é algo já indiscutível e comprovado cientificamente, são a página que a gente não entra mais. A questão é, preciso fazer com que você entenda tecnicamente como usar Zeumin para que, além do resultado que você já tem, que é algo minimamente esperado, você ainda tenha segurança, eficiência, eficácia e um produto altamente sofisticado, que também não precisa ser refrigerado. Faz sentido essa série de benefícios associados à entrega de resultado, mas que te deixa dormir caso esse paciente venha a ter uma distonia cervical, algum tipo de complicação que tenha necessidade de um uso de alta quantidade de toxina? Fê, eu vou te confessar que essa história, né, do efeito vacina e da imunogenicidade é uma coisa que às vezes eu deixo passar, sabe? É muito mais por mão e por hábito mesmo. E por isso que você me falou, claro que sim. Quanto é que tá o Zeumin? Hoje, doutor, o Zeumin depende. Imagina agora que a gente congelou aí. Pronto. Quando eu já pergunto quanto tá o Zeumin, já é o meu sinal de compra. E ele já foi me envolvendo numa situação de benefício em que eu estava esquecendo. Literalmente. Então é isso, moçada. E é simples, Dani. Parece que às vezes a gente está com a reinvenção da roda. Eu usei aqui um texto que veio à minha cabeça, que é uma trocação de ideia. Sim, moçada, também é muito bom vocês saberem. Aqui não tem nada engessado. A ideia do trocação de ideias é não ter roteiro. A gente só tem pauta. Pauta é sobre vendas, sobre clientes. E aí... E a gente veio com essa bate-papo. Mas o importante de tudo isso é
Não é o que eu falei de Zellman, porque cada um vai construir a sua história, a sua forma de contextualizar. Exato. Mas eu acho que é importante ter esse negócio da situação de parar, planejar, analisar os seus KPIs, saber em quem você entra, por que você está entrando, qual é o seu objetivo nessa reunião. Então você vai fazer mais uma reunião, vai passar como mais um consultor e às vezes do mesmo jeito não vai tirar pedido. É né? isso. A ideia é que se não tirou pedido, pelo menos deixar a pulga atrás da orelha desse cliente para ele pensar sobre. Exato, e a gente às vezes não consegue tirar pedido no primeiro encontro, né? Ou exato. Em um único encontro, a venda também precisa ser construída. Exato. Fê, foi um prazer te receber. Prazer todo meu. Muito bom. Adorei. Obrigado. E aí, eu espero que vocês gostem. Moçada, vamos partir para ação. Bora, pra cima. Pra cima, time!